Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos para adorá-lo, bendizê-lo, ler e cumprir a sua palavra. A nossa leitura de hoje está em Neemias, capítulos 7, 8 e 9. Vamos iniciar então Neemias, capítulo 7. Depois que o muro foi reconstruído e que eu fixei os batentes e as portas no lugar, foram indicados os porteiros responsáveis, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, nomeei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da fortaleza, pois era homem fiel e temente a Deus, mais do que a maioria dos homens. Em seguida, eu os reuni e recomendei a eles: os portões de Jerusalém não poderão ser abertos antes que o sol esteja quente, isto é, alto no céu, e os porteiros devem fechar e trancar as portas antes de deixarem suas posições de serviço. Estabeleci também sentinelas entre os cidadãos de Jerusalém, alguns nos seus postos e outros diante de suas casas. A cidade era imensa, contudo havia poucos habitantes nela e as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Então o meu Deus colocou no meu coração que eu reunisse os nobres, os oficiais e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a retornar, e nele achei escrito o seguinte: estes são os descendentes da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado como prisioneiros e escravos, e que retornaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua respectiva cidade, em companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.162. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate-Moabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, que também era conhecido pelo nome de Ezequias, 95. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofá, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os filhos de Bet-Asmavete, 42. Os filhos de Kiriat-Jearim, de Sefira e de Beerote, 743. Os filhos de Ramá e Geba, 621. Os filhos de Miquimais, 122.
Os filhos de Betel e Ai, 123. Os filhos do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Harim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os descendentes de Jesua, por intermédio de Cadmiel, da linhagem de Odevá, 74. Os cantores, os descendentes de Asaf, 148. Os porteiros, os descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Asufa, Tabaote, os filhos de Querós, Saí, Padom, os filhos de Lebana, Agaba, Salmai, os filhos de Anã, Gidel, Gaar, os filhos de Recaías, Rezim, Necoda, os filhos de Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Cícera, Tamar, Nestas e Atifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, Soferet, Perida, Jaala, Narcom, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Os servos do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os que chegaram das cidades de Tel Archa, Adom e Imer, no entanto, não conseguiram provar que suas famílias eram de fato descendentes de Israel. Os filhos de Delaías, Tobias, Necoda, 642. E dentre o grupo dos sacerdotes, os descendentes de Ebaías, Acós e Barzilai, homem que desposou uma filha de Barzilai de Gileade e que era chamado por esse nome. Estes procuraram os seus registros entre os que estavam inscritos nos documentos genealógicos, mas não os conseguiram encontrar. Consequentemente, por serem considerados impuros, tiveram que ser sumariamente excluídos do sacerdócio. E o governador ordenou-lhes que não comessem dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e Tumim. A soma total dos registrados foi de 42.360 homens, além dos seus 7.337 servos e servas. Havia entre eles 245 cantores e cantoras. Possuíam ainda 736 cavalos, 245 mulas, 435 camelos e 6.720 jumentos. Alguns dos chefes das famílias fizeram contribuições voluntárias para a obra no templo, e o governador ofertou à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 vasilhas para o serviço religioso e 530 vestes para os sacerdotes. Outros chefes de famílias deram à tesouraria da obra 160 quilos de ouro e 1.320 quilos
de prata, tudo para a realização dos trabalhos de restauração do templo. A soma total trazida voluntariamente pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, bem como algumas pessoas do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades. Neemias capítulo 8. Então, como se fosse uma só alma, todo o povo se reuniu na praça central, diante do portão das águas, e rogaram a Esdras, o escriba e mestre, que trouxesse o livro da Torá, lei de Moisés, que Yahvé, o Senhor, dera a Israel. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a Torá, lei, e apresentou-a diante de toda a congregação, que era composta de homens, mulheres, crianças e todos os que podiam entender a leitura. Ele leu a Torá, a lei, com grande voz, de frente para a praça, em frente ao portal das águas, na presença de todos os homens, mulheres e crianças que já tinham idade para compreender. Esdras, o mestre, estava posicionado sobre uma plataforma elevada de madeira construída especialmente para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à esquerda colocaram-se Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Então, do alto do palanque, Esdras abriu a Torá diante de todo o povo, e todos podiam vê-lo perfeitamente. E assim que abriu o livro, todo o povo se colocou em pé, em sinal de reverência. Em seguida, Esdras louvou a Yahvé, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu a uma só voz: Amém, Amém, assim seja, verdade. Então eles adoraram a Yahvé, o Senhor, prostrados com as faces encostadas no chão. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Zabade, Anã e Pelaías orientaram a população quanto à aplicação da lei na vida diária, e todos permaneceram ali. Leram o livro da Torá, lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que todos os habitantes da cidade pudessem compreender bem os ensinos e prescrições que ouviam. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, juntamente com todos os levitas que estavam instruindo o povo, declararam à multidão: Este dia é consagrado a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Não vos entristeceis, nem pranteeis, pois todo o povo chorava e lamentava os erros cometidos, enquanto ouvia as palavras da Torá, lei. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: Agora, pois, ide, comei e bebei, gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes e enviai logo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é santificado a Yahvé, nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais, eis que a alegria do Eterno é a vossa força. Então os levitas acalmaram todas as pessoas da Assembleia, explicando: Acalmai-vos e ficai em paz, porquanto este dia é santo, não vos aflijais, nem vos amedrontais. E logo depois,
o povo começou a sair dali para comer, beber e distribuir porções de alimento a todos quantos não tinham conseguido arranjar sua própria comida. E todos comemoraram com grande alegria, pois atenderam de coração as palavras que lhes haviam sido ministradas. No segundo dia do mês, os chefes de famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o mestre Esdras para ouvirem a exposição da Torá, lei e seus ensinos. Então descobriram no texto da Torá, lei, que Yahvé, o Senhor, havia ordenado por intermédio de Moisés que os israelitas habitassem em tabernáculos, cabanas, durante a festa do 7º mês. Por esse motivo, proclamaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de árvores frondosas, para fazer de tendas, segundo as orientações do que está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram cabanas nos terraços de suas casas, nos seus pátios, nos pátios da casa de Deus e na praça junto ao portão das águas e na que fica próxima ao portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham retornado do cativeiro armou suas barracas e nelas habitou, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais celebrado deste modo. Por isso, o júbilo que expressavam era especial. E Esdras leu a Torá, o livro da lei de Deus, todos os dias, desde o primeiro até o último, e eles comemoravam com uma festa que durou 7 dias. E no 8º dia houve uma assembleia solene, tudo de acordo com o que estava prescrito. Neemias capítulo 9. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel sob jejum e vestidos de pano de saco e terra jogada sobre as cabeças em sinal de humilhação e arrependimento. E os de descendência israelita se separaram de todos os gentios, estrangeiros, colocaram-se em pé e confessaram todos os erros, pecados e perversidades dos seus pais, assim como as suas faltas pessoais. Postaram-se de pé, cada um no seu lugar, leram atentamente o livro da Torá, a lei de Yahvé, seu Deus, durante toda a 4ª parte do dia, e passaram outras 3 horas recomendando e confessando humildemente seus pecados, enquanto adoravam o Senhor, o seu Deus. Assim, em pé, na plataforma, estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, que em alta voz clamavam por Yahvé, o Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam a população, exclamando: levantai-vos, bendizei a Yahvé, o eterno vosso Deus, que vive desde sempre e eternamente. Bendito seja o teu glorioso nome, a tua majestade está acima das maiores expressões de louvor. Só tu és Yahvé, o Senhor, criastes os céus e o universo, com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu concedes o dom da vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram continuamente. Tu és Yahvé, ó Senhor eterno, o Deus que escolheu Abrão e o tirou de Ur dos caldeus,
e mudou seu nome para Abraão, dando-lhe um novo significado. Observaste que o coração dele era leal a ti e celebraste com ele uma aliança, mediante a qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E tu cumpriste a tua promessa, pois és justo. Contemplaste também a aflição de nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles diante do Mar Vermelho. Realizaste sinais prodigiosos e maravilhas sem igual contra Faraó e contra todos os seus oficiais e contra todo o povo da terra dele, pois sabias com que arrogância eles os haviam tratado. Assim passaste a ser conhecido e temido em toda a terra, e tua fama permanece até nossos dias. Dividiste o mar diante do teu povo, de modo que puderam atravessar a seco. Entretanto, logo em seguida, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em águas impetuosas. E mais, tu guiaste teu povo de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo, a fim de marcar e iluminar o caminho em que deveriam andar. Desceste sobre o monte Sinai, dos altos céus falaste com o teu povo e lhe destes normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-os conhecer o teu santo sábado e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis por intermédio de Moisés, teu servo. Durante aquele período de fome, lhes enviaste maná, pão do céu, e na sede tu mesmo lhes tiraste água da rocha. Orientaste teu povo para adentrar e tomar posse da terra que, sob juramento, havias prometido dar-lhes como herança. Contudo, nossos pais agiram com arrogância e endureceram a sua cerviz e preferiram não obedecer aos teus mandamentos, recusando-se a te dar a devida atenção e não se lembrando nem se mostrando agradecidos pelos prodígios que realizaste à vista de todos eles. Em vez de agirem com amor e respeito para contigo, tornaram-se orgulhosos e ainda mais teimosos, e na sua rebeldia escolheram um líder que acabaria por levá-los a todos de volta à escravidão. Tu, no entanto, és um Deus sempre disposto a perdoar, bom, amoroso, misericordioso, leal, tardio em irar-se, longânimo e, portanto, não os abandonaste. Mesmo quando chegaram a ponto de fundir para si um ídolo em forma de bezerro e o adoraram, proclamando que aquele era o Deus que os havia tirado do Egito, e mesmo quando cometeram ainda outras blasfêmias, tu, ó Deus, não os abandonaste no deserto por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não cessou de guiá-los pelo caminho, nem a coluna de fogo durante as noites deixou de iluminar o caminho no qual deveriam andar. Também lhes concedeste o teu bom e grandioso Espírito para instruí-los. Não retiraste da boca do povo o teu maná, pão, e quando tiveram sede, lhes proveste a boa água. Durante 40 anos os sustentaste no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. E ainda lhes deste reinos e povos que lhes repartiste em porções. Assim conquistaram a terra de Sion, rei de Hesbom,
e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus antepassados que nela adentrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Conquistaram cidades fortes e terra fértil, e tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que lhes deste pela tua incomensurável bondade. Ainda assim, teimaram em ser desobedientes e se rebelaram contra a tua pessoa. Deram as costas para a tua santa Torá, lei. Mataram os teus profetas que os tinham admoestado e advertido, a fim de que se voltassem para ti, e te fizeram ofensas abomináveis. Por esse motivo, os entregaste nas mãos de seus inimigos, que os oprimiram, mas quando foram humilhados, clamaram a ti. Dos céus tu os ouviste, e na tua grande misericórdia concedeste-lhes libertadores, que os livraram das mãos de seus inimigos. Todavia, assim que voltavam a se sentir seguros, em paz e descansados, tornavam a pensar e praticar tudo o que é mau e reprovável diante de ti. Então os abominavas às mãos de seus inimigos, para que dominassem sobre eles e os castigasse. E quando novamente clamavam a ti dos céus, tu os ouvias, e na tua grandiosa compaixão os livravas vez após vez. Tu os advertiste a fim de que retornassem à tua Torá, lei. No entanto, eles insistiram em sua arrogância e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordens expressas, pelas quais o homem vive se lhes obedecem de todo o coração. Cheios de teimosia e insensatez, te viraram as costas. Tornaram-se, portanto, inflexíveis e se negaram a dar-te ouvidos. Contudo, durante muito tempo foste paciente com eles, por teu espírito, por intermédio dos teus profetas, os advertiste. Todavia, não te deram ouvidos nem atenção, de maneira que tivesse de entregá-los nas mãos dos povos limítrofes. Graças, porém, à tua grandiosa misericórdia, não os destruíste por completo, pois és Deus bondoso e generoso. Agora, pois, nosso Deus, ó Deus portentoso, amoroso, justo, temível, leal à tua aliança e misericórdia, não fiques indiferente a toda a aflição que se abateu sobre nós, sobre nossos reis e sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas, assim como sobre os nossos antepassados e sobre todo o teu povo, desde a época dos monarcas da Assíria até estes nossos dias. Em tudo o que nos sobreveio, agiste com todo amor e justiça, procedeste com lealdade para conosco, mesmo quando fomos infiéis a ti. Nossos reis, chefes, comandantes, líderes, sacerdotes e nossos pais não seguiram o que ensina a tua santa Torá,
lei, não escolheram ouvir e obedecer os teus mandamentos, nem as tuas admoestações e advertências que claramente lhes comunicaste. Mesmo quando estavam no reino deles, desfrutando da tua grande amabilidade, na terra espaçosa e fértil que lhes entregaste, eles não te serviram, nem abandonaram os seus maus hábitos e caminhos enganosos. Eis que hoje estamos uma vez mais escravos e escravos na própria terra que concedeste aos nossos antepassados para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam na terra. Por causa dos nossos pecados, a sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandaram sobre a vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parece, e nossa humilhação e tristeza não têm limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes, líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. A nossa leitura de amanhã será no livro de Neemias, capítulos 10, 11, 12 e 13. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço e que Deus te abençoe.